Agora vamos encerrar o programa com uma pauta mais positiva, diante de tanta sujeira e tanta hipocrisia que a gente aponta aqui no jornalismo vigilante, como ele deve ser. Quero chamar a atenção dos pais de jovens e até dos jovens estudantes brasileiros para ficar ligado no que eu vou falar agora. O que mais me encantou quando eu estive em Boston em abril de 2024 para participar da Brasil Conference, organizada por estudantes brasileiros de Harvard, foi a oportunidade de conhecer os próprios organizadores e outros estudantes de destaque nos Estados Unidos e no Brasil. Acostumado como jornalista a ouvir e analisar discursos do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e de outros ministros, parlamentares e autoridades públicas presentes, bem como a acompanhar a carreira de cantores, músicos e atletas também participantes, a grande novidade para mim eram aquelas moças e aqueles rapazes que, ao contrário de tantos jovens dispersos na busca da diversão obsessiva, não só buscavam qualificação acadêmica nas mais prestigiadas universidades brasileiras e americanas, mas também manifestavam genuíno interesse em ampliar o seu rol de conhecimentos. Quem são eles? Onde vivem? Do que se alimentam? Aonde querem chegar? Foi dessa curiosidade, não saciada em breves contatos feitos durante o evento, e da vontade de levar a outros jovens e aos seus pais o exemplo de trajetória daqueles estudantes, que surgiu a série de entrevistas que eu fiz com o pernambucano Matheus Farias, publicada na edição dessa sexta-feira da revista Cruzoé, sai amanhã, a paulista Verena Pacola e a goiana Sara Borges, ambas reservadas para as próximas edições da nossa revista semanal. Só aí já temos o primeiro brasileiro PhD em engenharia em Harvard, uma aluna de medicina da USP que descobriu mais de 25 asteroides em projeto da NASA, a Agência Espacial Americana, e a primeira bolsista de Goiânia, também em Harvard, onde estuda psicologia e computação. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam aos 22 anos o que queriam fazer da vida, dizia aquele texto Use Filtro Solar, publicado em 1997 no Chicago Tribune pela jornalista Mary Schmidt e viralizado no Brasil a partir de 2003 na voz do Pedro Bial. Aos 22, no entanto, há pessoas interessantes que já estão se preparando e tateando o mundo em busca do seu próprio caminho. Assista ao teaser dessas entrevistas. E aí foi quando eu comecei a conhecer as Olimpíadas Científicas, que foi, uma mudança total na minha vida, que foi quando eu vi que a física ela não era chata como é do jeito que a gente vê pro vestibular. A física é super interessante quando você joga uma pitadinha de criatividade, quando você vê os fenômenos acontecendo de verdade. Assim. Para mim, a medicina e a astronomia, a ciência espacial, é o desafio, assim, é a curiosidade, porque tem muita coisa para descobrir. Minha área preferida na medicina é o cérebro, eu gosto de neuro, eu quero ser neurocirurgiã. E, assim, o cérebro ainda é um mistério pra gente. A gente não sabe, acho que nem metade do que tem pra saber do cérebro, e a mesma coisa do espaço. Então, sempre foram duas áreas que me chamaram muita atenção. Eu tenho um interesse muito grande pela psicologia. Eu acho que, no geral, eu sou muito interessada em saber por que as pessoas se comportam da forma como comportam, como que os grupos a quais elas pertencem ou a cultura onde elas estão inseridas afetam o comportamento ou como elas pensam. E isso acabou me levando à psicologia clínica. Apliquei para o doutorado direto aí e acabei passando. E quando eu cheguei lá, o pessoal ficou, Matheus, eu não sei se você tá ligado, mas no sistema de dados aqui, não tem nenhum brasileiro que passou aqui antes, não. Então, acho que você é o primeiro brasileiro a entrar no PhD em engenharia. Então, eu descobri 25 asteroides, eu acho que mais até durante esse programa de caça a asteroides, e me convidaram para receber uma medalha de honra ao mérito brasileira. E eu fui receber. E eu achava que eu ia receber só a medalha, que era isso. E quando eu cheguei lá, eles me deram a medalha e me deram também um troféu, porque um dos asteroides que eu detectei é classificado como asteroide fraco. Eu busquei no YouTube, primeiro, como fazer para estudar nos Estados Unidos, e eu encontrei histórias, né, por isso que eu acho que é tão bacana o trabalho que você está fazendo de trazer a gente para, né, compartilhar as histórias, porque foi assim que eu acabei lá, né.
É só um teaser, hein? Vale muito a pena ver a íntegra de cada uma dessas entrevistas. Vocês que têm familiares jovens, vocês que têm filhos aí, que possam buscar qualificação, eu chamo a atenção para esses exemplos. São pessoas, enfim, que deram aqui depoimento a respeito de toda a trajetória, mas também contaram dos projetos em que eles estão envolvidos, de todos os detalhes, de como é a rotina numa universidade americana, morar fora, conhecer pessoas de outros países. Duda Teixeira, você que já viajou pelo mundo, o que você acha disso tudo? Bom, Felipe, eu estava lendo ali a entrevista do Matheus, né, que a gente vai dar não só o vídeo, mas também a transcrição, e achei super interessante. E tem um projeto que era para ver como é que a coruja localiza as suas presas. Não, né? na verdade, era um projeto para localizar tiros. Olha só, ele explica muito bem, não quero dar tanto spoiler, mas tem ali um guarda-chuva ao contrário. A gente brincou até com a figura do Dr. Emmett Brown de Volta para o Futuro, porque o cientista fica sempre sendo visto com aquela imagem de malucão, mas tá aí, o Matheus, pernambucano, que chegou em Harvard, ganhou bolsa, e ele fez diversos projetos ao longo dessa trajetória. Um deles foi de localizador de tiro, mas é com base naquilo que foi percebido a respeito da coruja. Porque o sistema de audição ali da coruja, para localizar um rato, por exemplo, tem um certo mecanismo que eles reproduziram no equipamento. Vale muito a pena assistir a esses detalhes, assim como o projeto dele para sinais de trânsito na região de onde ele vem e muito mais. Então a entrevista com o Matheus está em Cruzoé amanhã, cruzoé.com.br. Quem ainda não assinou a revista, assine. E as entrevistas com a Verena e com a Sara ficam para as próximas edições nas semanas seguintes.